3h21. Aqui conosco o advogado Renato Boabaide. E a ideia é a seguinte. Hoje nós temos o São Lucas interditado. O São Lucas, o que é o São Lucas? O São Lucas é o centro para a internação de jovens infratores. Um centro de ressocialização. E aí ele está interditado porque não tem infraestrutura nenhuma. E o Pliat enfrenta dificuldades também. Agora há pouco nós tivemos a visita de representantes do Conselho Nacional de Justiça que apontaram também problemas no Pliat. Mas o senhor vê uma saída, por exemplo, há uma possibilidade de uma parceria da iniciativa privada com o poder público para financiar investimentos na ressocialização de crianças e adolescentes? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Renato, eu vejo da seguinte maneira, após a vinda desse juiz do CNJ, que me veio para cá para ver a situação do Pliat, ver novamente a situação do São Lucas, e ele disse a seguinte frase, tá? Que ele espantou com a situação de Santa Catarina pelo desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano do estado ser um dos maiores, um estado super desenvolvido, um estado, uma das potências da nação, e ter um sistema prisional referentemente aos adolescentes tão fraco, tão deficitário. O que eu pude entender, eu, Renato, entendi dessa colocação dele? Pode ser que tenha outros estados, Piauí, Sergipe, Espírito Santo, que sejam menos desenvolvidos que a gente e que tenham condições, estão tendo condições de ajudar os menores infratores, ressocializar esses menores infratores melhor do que a gente. Nós temos grandes empresas, certo? Nós temos um polo têxtil enorme em Santa Catarina, nós temos o turismo na região da capital super desenvolvido, empresas de grande porte também aqui na capital. Então, a minha ideia, o meu pensamento, quando eu entrei em contato, é nesse sentido. Por que não o Estado chamar essas empresas através de parceria público-privada, né, as famosas parcerias público-privada? Vamos dar prioridade, algum deputado encampar essa ideia de levar para a Assembleia uma redução, uma isenção de imposto que seja revertido integralmente para o sistema prisional, para que seja dado atenção para essas crianças, para esses menores. Não adianta a gente falar aqui sistema prisional deficitário, e não cuidarmos das nossas crianças, dos primeiros infratores. Tá, né? Doutor Renato Boabaide, deixa eu entender como é que funciona essa história, porque a iniciativa privada não faz caridade. Correto. O interesse da iniciativa privada, legítimo. Correto. Eu estou longe daqueles que demonizam o lucro. O lucro é sagrado. Correto. O lucro é sagrado. Tendo mérito, venha o lucro sem problema nenhum. Então é o seguinte, a iniciativa privada, ela não faz caridade. Ela trabalha com lucro. Não tem almoço grátis no capitalismo. Como é que a coisa ia funcionar? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma lei na Assembleia com redução de imposto. Como é que funciona? Eu vou te perguntar, como é que funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet. Um exemplo. Sim, sim. Tá? Então, podemos partir dessa premissa da Lei Rouanet. Vamos incentivar as empresas do nosso estado, o nosso polo aqui tecnológico, sim, aqui, vamos botar essas crianças para trabalhar lá, mas então, vamos com dinheiro, vamos deixa ajudar. Eu entender, mas vamos entender o seguinte, o senhor disse o seguinte, como é que funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet funciona, o senhor me ajuda aqui, o seguinte, então, eu sou produtor de um filme, eu quero fazer um filme sobre a história de Santa Catarina, Renato Igor, cineasta, então tá, então eu vou lá, aprovo um projeto no governo federal, no Ministério da Cultura, Lei Rouanet, consegui então a aprovação de R$1 milhão para o meu filme. Aliás, tá dando encrenca esse negócio de filme, os caras pegam dinheiro e ninguém vê o filme depois, não. Tudo bem. Tá. E aí o seguinte, R$1 milhão. Aí eu vou captar os recursos. Eu vou captar os recursos na iniciativa privada. Vou captar os recursos. Aí, no lugar da empresa A, B ou C, depositar, pagar aquele imposto para o governo, vai destinar para mim. Correto. Tá, como é que ia funcionar então para a ressocialização? Não, Renato, eu dei o exemplo da Lei Rouanet, porque é o exemplo mais próximo assim que a gente pode encontrar assim rapidamente numa abordagem mais rápida. Assim, a gente pode, através de incentivos fiscais, ICMS, ISS, vamos participar, vamos chamar o próprio governo, chamar essas indústrias, chamar esse comércio,
essas empresas, os hotéis, a rede hoteleira, as empresas têxteis, tá? E chamar eles, o próprio governo chamar eles, fazer uma proposta de isenção, de redução do imposto e reverter esse imposto diretamente a essa situação que está chamando muita atenção do Brasil todo, é nessa situação de Florianópolis, que é o Pliate e o São Lucas aqui. Então é o seguinte, aí digamos assim que eu tenho 15% daquele imposto devido que não vai para o governo federal e vai para um projeto desse. Uhum. Sim, aí o dinheiro iria para o projeto em si, iria para os cofres do governo, um fundo da infância, adolescência, Renato, isso? Eu estou encampando uma ideia, é uma ideia minha, uma ideia pessoal, tá? Não estou fazendo propaganda para ninguém, sim, sim. Tá? Eu não cheguei a aprofundar esse... Preocupação de cidadão essa. A preocupação de cidadão, eu não cheguei a aprofundar como seria feito isso fica a cargo, né? Podemos deixar para alguma conversa mais tarde, com os deputados, que um deputado que interessar em promover isso, em estudar, ver a viabilidade legislativa disso e peculiar, de financeira disso, se é possível, através de uma lei que incentive essas empresas a destinar uma porcentagem desses impostos, em vez de ir para o Estado. O Estado também não vai querer abrir mão de uma grande parte. O Estado não quer abrir mão de receita. Só que ele não está querendo abrir mão da receita também para fazer o que deve fazer. O que é? Dar segurança, dar as condições para esses menores. É dever do Estado, está lá no Estatuto, é dever do Estado fornecer segurança, condições dignas para esses adolescentes. Então, uma hora ele vai ter que intervir, uma hora ele vai ter que abrir mão de algum outro ganho, de alguma outra fatia do lucro dele, Estado, para fazer isso que é necessário. Porque, doutor Renato Boabadi, o Estado não está cumprindo com uma obrigação constitucional, que é cuidar de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, perante a Constituição, são prioridade. Correto. E pelo que a gente está vendo, não está sendo feito, tá? Não está sendo feito. O que está sendo feito é deficitário. O CNJ já veio aqui 2 vezes, já solicitou o fechamento do São Lucas, foi determinado o fechamento, voltou aqui de novo, viu que o Pliate não tem condições de deixar os menores ali. Daqui a pouco vai requisitar o fechamento do Pliate, essas crianças vão ficar na rua, esses menores vão ficar na rua, sem nenhum trabalho de ressocialização, sem nenhum trabalho de acolhimento deles, tá? E como já aconteceu no Espírito Santo, foi em caso de intervenção estadual, né, pelo governo federal, foi caso de intervenção do Estado, porque é função do Estado dar essas condições básicas aos menores. Agora, para isso, doutor Renato Boabadi, que é advogado, para isso há uma necessidade, uma ampla mobilização estadual, né? Sim. E sem mobilização estadual, para isso aí virar prática, por exemplo, difícil, né? Por exemplo, semana passada, Renato, nós tivemos a participação da Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação civil pública, né, requisitando número de vagas que seriam necessário, foi dado a liminar que o Estado teria que cumprir em 18 meses, a criação de 4.400 vagas para os presos normais, né? Então fica até como sugestão, até outras entidades, OAB, a Acrimesc, que eu faço parte, até outras instituições de cunho social, entrar com ação civil pública, cobrando do Estado essa atenção aos menores. Porque, puxa vida, o Estado ele é descumpridor não vou nem falar de lei, o Estado é descumpridor de decisão judicial. Sim. O Estado é descumpridor de decisão judicial. Foi estipulada uma multa de R$10 mil diária em caso de descumprimento. A gente sabe, a gente já tem experiência na área. O centro de triagem lá do Estreito, quantas vezes foi determinado o fechamento daquilo? Foi imposto. Tem uma ação. Então, assim, é conversa para boi dormir, mas doutor tem que ser feito alguma coisa. Claro, tem aquela ação do Procurador-Geral do Ministério Público, o doutor Gertino Gomes Neto, isso acho que foi de 97, 98, para ampliação de vagas, para remodelagem do São Lucas, alguma coisa assim. Até hoje não fizemos nada. Não, São Lucas até hoje não houve nada. A criação do decisão judicial, teve até a retenção de recursos do Estado. E nada, né? Renato, é uma situação bem... Não estou aqui culpando o governo anterior, meu objetivo não foi esse, meu objetivo é esse. Tá? É criar um caminho, né? É tentar achar um caminho e mobilizar a população para quem tiver ideias. Vamos mobilizar, fazer uma mobilização maior em torno disso aí, porque são crianças, são adolescentes
que precisam, muitas vezes precisam da sociedade fecha os olhos para isso, né? Totalmente, né? E eu tenho uma tese que não adianta a gente promover a criação de 5 mil, 6 mil vagas preso ou fechado, preso. O primeiro preso que vai chegar lá são esses menores aqui, que não estão tendo atendimento. Sim, não estão tendo encaminhamento. O São Lucas, desde que foi criado, meu pai sempre comentou isso, meu pai fazia parte da comissão da criança e adolescente da OAB. Eles foram fazer uma visita de surpresa no São Lucas, isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Primeira pergunta da comissão, cadê o plano pedagógico para essas crianças? Não tem, a gente não fez. E até hoje era assim, até quando foi fechado era assim. Eu preciso chamar um intervalo comercial, doutor Renato. Agora é o seguinte, eu estava conversando um tempo atrás com a promotora de justiça, a Priscila Linhares, que é da área da infância e juventude no Ministério Público Estadual, ela coordena a área da infância no Ministério Público Estadual. E ela dizendo o seguinte, olha, Renato, hoje a gente passa vergonha nos eventos nacionais, porque antigamente nós éramos referência nesta área. Antigamente Santa Catarina era referência nesta área. E hoje os caras perguntam, vem cá, o que está acontecendo lá no estado de vocês? Doutor Renato Boabadi, muito obrigado, hein? Parabéns pela iniciativa. Obrigado, hein? Renato, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição, quando precisar, a gente está sempre disposto a ajudar no que for preciso, porque eu não sou pai ainda, mas é uma preocupação de todo morador do nosso estado tem que ter, e a gente está disposto a lutar por isso aí. Parabéns pela iniciativa, hein? É uma iniciativa de um cidadão preocupado com a nossa cidade. Obrigado. Vamos para o intervalo. Em instantes, o esporte.